Sexta-feira da Paixão. Hoje é o dia que nós nos relembramos do sofrimento e da morte de Jesus na cruz. A cruz, ela se explica, ela tem o seu significado na comunhão. Tanto que quando Jesus quis explicar para os discípulos a cruz, que ele teria que passar pelo sofrimento, pela morte, Jesus não marcou um culto, Jesus não marcou uma vigília, ele marcou uma janta, ele marcou uma mesa com seus amigos. O interessante é que mesmo após a morte e a ressurreição de Jesus, Jesus percebeu que os discípulos não compreenderam a cruz. E para explicar a cruz, Jesus não marcou outra cruz, ele marcou outra mesa. Entendeu? Então o que dá significado à cruz é a mesa, é a comunhão. O Evangelho conta ainda que após a ressurreição de Jesus, ele se encontrou, no caminho ali com dois discípulos, no caminho de Emaús, e começou a pregar para os discípulos. Eles estavam tristes porque perderam o seu mestre. E conta que Jesus começou a citar os textos da Bíblia que falavam a respeito dele mesmo, Jesus. E os discípulos sentiram o coração deles arderem, Ficaram emocionados com a mensagem, mas não reconheceram que era Jesus. Então percebam, mesmo durante um culto em que o próprio Jesus estava pregando, falando da Bíblia, o culto foi fervoroso porque o coração deles estava queimando, e ainda assim eles não perceberam que era Jesus. Eles só foram perceber que era Jesus e foram compreender o significado da cruz quando Jesus entrou na casa. Jesus, ele estava na mesa, ele deu graça, ele pegou o pão, deu graças, repartiu e não ficou para comer. Então o que significa a cruz? O significado da cruz é comunhão. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos o quê? Sermos salvos. E nessa salvação só pode ocorrer também na comunhão. Quem é salvo? Aqueles que amam. Você ama sozinho? Não ama. Você só consegue expressar amor na comunhão. Sem comunhão não tem nada, Então a cruz, ela é significada na comunhão.